Você já sentiu que está preso? Que precisa mudar, mas o medo paralisa? Que Deus está chamando para algo novo, mas você não consegue dar o primeiro passo? Hoje vamos falar sobre uma verdade que dói, mas liberta. Mudar dói, mas vale a pena. Mudar assusta. A mudança tira o chão. Ela mexe com tudo que é familiar, conhecido, seguro. E é exatamente por isso que tantas pessoas ficam presas. Presas em relacionamentos que não edificam. Presas em trabalhos que sugam a vida. Presas em hábitos que destroem aos poucos. Presas em versões antigas de si mesmas. A verdade é esta: a zona de conforto tem um preço, e esse preço é alto. É a vida que Deus planejou, trocada pela vida que é apenas suportável. É o propósito engavetado, é o chamado ignorado, é a transformação adiada. Sabe o que acontece quando a gente não muda? A vida vai ficando pequena, os sonhos vão murchando, a fé vai esfriando, e um dia a pessoa acorda e não reconhece mais quem se tornou. Tem gente que passa anos planejando mudar. Ano que vem eu vou. Quando as coisas melhorarem, eu faço. Quando eu me sentir pronto, eu começo. Mas a verdade dura é essa: você nunca vai se sentir totalmente pronto. O medo nunca vai desaparecer completamente. A insegurança sempre vai sussurrar. E enquanto isso, a vida passa, as oportunidades passam, o tempo passa. Mas existe algo ainda mais doloroso do que mudar. É olhar para trás, anos depois, e perceber que nada mudou. É envelhecer carregando os mesmos medos. É morrer sem nunca ter vivido de verdade. Mudar dói, sim, mas não mudar pode doer muito mais. E hoje você vai entender por quê. Você vai entender que Deus não chamou ninguém para uma vida de estagnação. Ele chamou para transformação. Se hoje você está sentindo esse desconforto, se está inquieto, se algo dentro de você diz que é hora de dar um passo, saiba que esse desconforto pode ser a voz de Deus. E a pergunta não é se vai doer. A pergunta é: vale a pena? A resposta é sim, e nos próximos minutos você vai descobrir por quê. A Bíblia está cheia de histórias sobre mudança, mas existe uma que resume tudo. É a história de Abraão. Gênesis capítulo 12. Deus chega para Abraão, que na época se chamava Abrão, e diz algo radical. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Imagine a cena. Abraão tinha 75 anos. 75. Uma idade em que a maioria das pessoas já está acomodada, já construiu uma vida, já tem sua rotina estabelecida, já sabe onde está cada coisa. E Deus pede para ele largar tudo, sair da terra dele, sair da família dele, sair da casa do pai dele. E ir para onde? Para uma terra que Deus ainda ia mostrar. Não tinha GPS, não tinha endereço, não tinha garantias visíveis, só tinha uma promessa. E sabe qual foi a resposta de Abraão? Hebreus 11:8 diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e saiu para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Ele saiu sem saber aonde ia. Isso é fé. Isso é obediência. Isso é mudança dolorosa, mas necessária. Agora, qual foi o resultado? Abraão se tornou o pai da fé. Ele se tornou pai de uma nação. Dele veio o povo de Israel. Dele veio a linhagem de Jesus Cristo. Tudo porque ele aceitou a dor da mudança. Mas pense no que Abraão deixou para trás. Ele deixou segurança, deixou conforto, deixou o conhecido, deixou as pessoas que o conheciam desde criança. E no processo, ele enfrentou desafios. Teve que confiar quando não entendia. Teve que esperar quando era difícil esperar. Teve que acreditar quando tudo parecia impossível. A mudança que Deus pede dói, porque ela exige desprendimento, exige fé, exige coragem, exige que a gente solte o que é familiar para agarrar o que Deus prometeu. Mas a história de Abraão não termina aí. Ela continua nos ensinando.
Depois que Abraão obedeceu e saiu, ele não encontrou um caminho fácil. Ele enfrentou fome na terra prometida. Teve conflitos com seu sobrinho Ló. Esperou 25 anos para ter o filho prometido. E quando finalmente teve Isaque, Deus o testou, pedindo que o oferecesse em sacrifício. 25 anos esperando. Imagine a dor dessa espera. Imagine quantas vezes Abraão deve ter questionado se ouviu certo, se valeria a pena, se Deus realmente cumpriria a promessa. Mas ele perseverou, porque mudança não é só o primeiro passo. Mudança é uma jornada. É continuar andando quando fica difícil. É continuar confiando quando não faz sentido. E aqui está a aplicação para hoje. Quando Deus te chama para mudar, Ele não está tirando algo de você. Ele está preparando você para receber algo maior. A dor da mudança é o preço da entrada para o propósito. Abraão pagou esse preço e recebeu uma herança que atravessou gerações. Você está disposto a pagar? Chegamos ao coração desta mensagem. Duas verdades que precisam ficar claras. Todo processo de mudança traz desconforto. É lei, é inevitável, é parte do crescimento. Quando a lagarta entra no casulo, ela passa por um processo doloroso. Ela literalmente se desfaz. Ela se dissolve para se reconstruir. Se alguém abrisse o casulo no meio do processo, tentando ajudar, a borboleta morreria, porque a dor do processo é necessária. Ela fortalece as asas. Ela prepara a borboleta para voar. O mesmo acontece com você. A dor da mudança não é um sinal de que algo está errado. É o sinal de que algo está sendo transformado. Romanos 8:18 diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. O desconforto de hoje não se compara com o que Deus está preparando. A dor de largar o velho emprego não se compara com a realização do trabalho certo. A dor de terminar o relacionamento errado não se compara com a paz que vem depois. A dor de mudar de cidade não se compara com as portas que Deus vai abrir. Temporário versus eterno. Escolha o eterno. Você não muda sozinho. E essa é a melhor notícia. Quando Deus chama para a mudança, Ele também capacita. Quando Ele manda sair, Ele vai junto. Quando Ele pede coragem, Ele dá coragem. Filipenses 2:13. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Deus não só te chama, Ele opera em você. Ele dá o querer. Ele dá o realizar. Toda mudança que Deus ordena, Ele sustenta. Isso significa que se hoje você sente que precisa mudar, mas não tem forças, está tudo bem. Clame pela força. Peça a capacitação. Ela virá. Muitas vezes as pessoas não mudam porque esperam sentir coragem primeiro. Mas a coragem vem no processo. A fé cresce no caminhar. A força se manifesta na ação. Abraão não esperou ter certeza absoluta. Ele obedeceu e Deus foi sustentando passo a passo. Então grave isso. A dor é temporária, o fruto é eterno, e Deus capacita quem Ele chama. Agora vamos ao prático, porque conhecer a verdade não basta. É preciso aplicar 2 passos simples, 2 passos que qualquer pessoa pode dar hoje. 1. Identifique uma área que Deus está te pedindo para mudar. Pare e pense, seja honesto. Onde você está acomodado, onde você sabe que precisa agir, mas está adiando, pode ser um relacionamento, pode ser um hábito, pode ser uma carreira, pode ser a forma como você lida com dinheiro, pode ser a forma como você cuida da saúde, pode ser a falta de tempo com Deus. Deus já falou sobre isso com você. Seja no culto, seja numa leitura bíblica, seja numa conversa, seja no silêncio da madrugada, quando você não consegue dormir e sabe, lá no fundo, o que precisa mudar. Identifique, não fuja, não justifique, não minimize. Pegue papel e caneta agora. Ou abra o bloco de notas do celular, escreva uma frase simples,
A área em que preciso mudar e complete. Pode ser doloroso reconhecer, mas é o primeiro passo para a liberdade. 2. Dê o primeiro passo pequeno hoje mesmo. Mudança não precisa ser radical de uma vez. Na verdade, mudanças duradouras acontecem em passos pequenos e consistentes. Se você identificou que precisa mudar a forma como se alimenta, o primeiro passo não é fazer uma dieta radical amanhã. É decidir agora que na próxima refeição você vai fazer uma escolha melhor. Se você identificou que precisa sair de um relacionamento tóxico, o primeiro passo não é criar uma grande cena. É buscar ajuda, é conversar com um líder, é começar a estabelecer limites. Se você identificou que precisa mudar de emprego, o primeiro passo não é pedir demissão amanhã sem planejamento. É atualizar o currículo hoje, é começar a pesquisar oportunidades, é conversar com Deus sobre direção. O inimigo quer que você olhe para a montanha toda e desista antes de começar. Mas Deus diz, dê um passo, só um, depois dê o próximo. Provérbios 16:9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Você planeja, Deus dirige. Mas se você não der o primeiro passo, Deus não tem o que direcionar. Vamos ser ainda mais específicos. Vamos a exemplos reais de primeiros passos. Se a área é relacionamento com Deus, o primeiro passo pode ser acordar 10 minutos mais cedo amanhã para orar. Só 10 minutos. Não precisa ser uma hora. Comece pequeno. Se a área é perdoar alguém, o primeiro passo pode ser orar pela pessoa hoje. Não precisa ir lá e abraçar ela ainda. Ore primeiro. Peça a Deus para preparar seu coração. Se a área é sair das dívidas, o primeiro passo pode ser sentar hoje e listar todas as dívidas no papel. Ver o tamanho real do problema. Depois buscar ajuda de alguém que entende de finanças. Se a área é buscar um propósito profissional, o primeiro passo pode ser conversar com 3 pessoas que trabalham na área que te interessa. Perguntar sobre a rotina delas, sobre os desafios, sobre as alegrias. Se a área é cuidar da saúde, o primeiro passo pode ser agendar um check-up médico, ou caminhar 15 minutos hoje, ou beber mais água que ontem, percebe? O primeiro passo não é gigante, é tangível, é específico, é algo que você pode fazer hoje. Então, depois de identificar a área, pergunte-se: qual é o menor passo que posso dar hoje? E dê esse passo. Não subestime o poder de um pequeno passo dado em fé. Aquele primeiro passo pode ser o início de uma transformação completa. Resumindo os 2 passos. 1. Identifique a área que precisa mudar. 2. Dê o primeiro passo pequeno hoje. Simples, mas poderoso se você fizer. Agora vamos falar sobre as armadilhas. Os obstáculos internos que impedem a mudança. 2 antídotos práticos. Não deixe a pressa te paralisar. A pressa é inimiga da mudança saudável. Parece contraditório, mas é verdade. Muitas pessoas querem mudar tudo de uma vez. Querem resultados imediatos. Querem ver o fruto antes de plantar. E quando não veem, desistem. Deus trabalha em processo. Ele é o Deus das estações. Tempo de plantar, tempo de regar, tempo de crescer, tempo de colher. Se você está com pressa, vai tomar decisões erradas. Vai queimar etapas, vai forçar portas que Deus não abriu. Então respire, confie no tempo de Deus. Quando vier a ansiedade da pressa, faça isso. Pare, ore, declare em voz alta: o tempo de Deus é perfeito, eu confio no processo. Repita quantas vezes for necessário, até a paz voltar. Isaías 28:16 diz: aquele que crê não fugirá. Quem tem fé não corre desesperado. Quem confia não age por impulso. Quem conhece a Deus age com sabedoria e paciência. 2. Não deixe a culpa te imobilizar. A culpa pelo tempo perdido pode te paralisar mais do que o próprio medo. Talvez você esteja pensando: já devia ter mudado há anos. Desperdicei tanto tempo. Já é tarde demais para mim. Mentira, não é tarde. Nunca é tarde demais para obedecer a Deus.
Lembra de Abraão? Ele tinha 75 anos quando começou. Moisés tinha 80 quando foi chamado para liderar o povo. Deus não está olhando para o seu passado condenando você. Ele está olhando para o seu futuro, planejando bênçãos. Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. O passado foi crucificado com Cristo. Hoje é um novo dia. Quando a culpa vier, faça o seguinte: reconheça o erro se houver, confesse a Deus, aceite o perdão e siga em frente. A culpa não é de Deus. Ela é a arma do inimigo para te manter preso. Quebre essa prisão. Toda vez que a culpa vier, lembre-se, Deus já perdoou. O sangue de Jesus já purificou. Agora é hora de agir. Sem pressa, sem culpa, com fé, com sabedoria, passo a passo. A mudança dói, mas não mudar dói mais. Abraão é o exemplo de quem obedeceu mesmo sem ver o caminho completo. A dor da mudança é temporária, mas o fruto é eterno. Deus capacita quem Ele chama. Identifique a área que precisa mudar. Dê o primeiro passo pequeno hoje. Não deixe a pressa te paralisar. Não deixe a culpa te imobilizar. Mudar dói, mas vale a pena. Porque do outro lado da mudança está a vida que Deus sempre quis para você. Uma vida de propósito, uma vida de liberdade, uma vida alinhada com o céu. E você não está sozinho nessa jornada. Deus vai com você. Vamos orar juntos. Pai, obrigado por este tempo. Obrigado porque Tu não desiste de nenhum de nós. Obrigado porque Tu nos chamas para algo maior. Pedimos coragem para mudar. Pedimos fé para obedecer. Pedimos força para dar o primeiro passo. Perdoa onde falhamos. Cura onde estamos feridos. Direciona onde estamos confusos. Que a Tua vontade seja feita em nossas vidas e que tenhamos a ousadia de dizer sim para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem fez sentido para você, escreve nos comentários. Estou pronto para mudar. Quero ler seu comentário. Quero saber que você está decidido e quero orar por você. Se este conteúdo foi útil, se inscreve no canal. Ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. E deixa seu like. Isso ajuda o algoritmo a levar essa mensagem para quem precisa ouvir. Compartilha com aquela pessoa que está com medo de mudar, que está presa, que precisa dessa palavra. Juntos somos mais fortes. Antes de você ir, grava isso no coração. A borboleta só voa porque aceitou a dor do casulo. O atleta só vence porque aceitou a dor do treino. A semente só vira árvore porque aceitou a dor de ser enterrada. E você? Você só vai viver a plenitude que Deus preparou se aceitar a dor da transformação. Mudar dói, mas sempre valerá a pena, porque do outro lado da sua obediência está a glória de Deus sendo revelada na sua vida. Não desista. Não volte atrás. Dê o próximo passo. Deus está com você. Fique na paz.